E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada a gente iniciou um conteúdo novo, né? Que foi análise combinatória. O que a gente estuda em análise combinatória? A gente estuda aquelas situações que a gente tem várias soluções possíveis, né? Então a gente vai estudar aqui combinação, vai estudar arranjo, vai estudar permutação. E para começar, a gente vai começar falando de princípio fundamental da contagem. E aí eu pedi para você estar lendo esse textinho aí da página 97, né, que fala sobre os jogos de sorte, ou conhecido também popularmente pelos jogos de azar, né? São as loterias da vida, né? Quina, Sena, Mega Sena, Telecena, Loto Fácil, Loto Gol e várias outras que existem por aí. É, e aí tinha três perguntinhas aqui embaixo na página 97 que era para vocês copiarem no caderno e responderem, né? A letra A é a resposta pessoal, né? Ele pergunta se você conhece alguém que já ganhou nas loterias, em qual modalidade. Então, se você conhece, você vai colocar aí, se não, não. E aí essa resposta é pessoal. E aí na letra B e letra C é relacionada ao que ele falou no texto. Na letra B ele pergunta, né, em qual das modalidades acima a pessoa tem maior chance de ganhar, né, o prêmio máximo, realizando a aposta mínima. O que é a aposta mínima? Apostando o mínimo de números que ele pode apostar, né? Por exemplo, na Mega Sena, você pode apostar, o mínimo é 6 números, né? Mas você pode apostar até 15 números. Quanto mais número você apostar, é óbvio que a sua chance vai aumentar. Isso aí depois mais à frente a gente vai aprender a calcular essas possibilidades aí, dependendo do tanto de número que eu escolho. Então, apostando 6 números aqui na Mega Sena, apostando 5 números na quina ou apostando 15 números, né, que é a aposta mínima lá na Loto Fácil, em qual deles a pessoa tem mais chance de ganhar um prêmio máximo, ou seja, acertar os valores apostados por ele. E aqui embaixo ele colocou já esse cálculo, né? Quando a pessoa joga na Mega Sena, ele tem uma chance em aproximadamente 50 milhões. Se ele joga na quina, ele tem uma chance em aproximadamente 24 milhões de resultados possíveis. E se ele joga na Loto Fácil, ele tem uma chance em 3 milhões. Então é fácil de ver que o, desses três aqui, o mais fácil que ele tem é a Loto Fácil, né? Porque ele tem uma chance em apenas 3 milhões. A outra é 24 milhões, a outra é 50 milhões. O que seria esses 50 milhões aqui, esses 24 milhões e esses 3 milhões? São o número de respostas possíveis que eu tenho de se escolher 6 números dentro desses 60 que a Mega Sena dispõe. 24 milhões são 24 milhões e 40 mil e 16 maneiras possíveis de eu escolher 5 números, né, que é a aposta mínima, dentro desses 80 que ela dispõe aqui para mim. Na Loto Fácil, a mesma forma. Eu tenho 3 milhões aí, né, aproximadamente, um pouco mais de 3 milhões, de maneiras possíveis de escolher 15 números dentro desses 25 que ele coloca aqui para mim. Então, essas quantidades aqui são as quantidades possíveis. Por exemplo, poderia, na hora de sortear lá, sair o resultado, vamos supor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma opção dessas 50 milhões. Poderia sair o resultado 1, 11, 21, 31, 50, 41, 51. É outra opção dessas 50 milhões. Então, quando eu vou fazendo essas combinações aí, a gente tem 50 milhões, aí, mais de 50 milhões de possibilidades. Então, isso que ele colocou aí para vocês. Então, aqui eu tenho 50 milhões de maneiras diferentes, aqui 24 milhões de maneiras diferentes e aqui 3 milhões de maneiras diferentes. Mais à frente a gente vai aprender como que a gente faz esse cálculo aqui, né? E a gente vai ver que quanto mais números eu for apostando, esse número aqui vai caindo drasticamente, ou seja, a gente tem mais opções, maior chance de estar acertando aí o prêmio máximo. Letra B. Na Mega Sena, realizando uma aposta com 15 números, as chances de ganhar o prêmio máximo são maiores ou menores quando comparada à aposta mínima. Então aqui eu tenho essa quantidade aqui para 6 números apostados, né? Que é a aposta mínima. Se eu aumentar a aposta, é óbvio que eu vou ter mais chance. Então, quando eu aumento para 15 números, né, se eu faço aí a aposta máxima, eu vou ter bem mais chance do que se eu tivesse só feito a aposta mínima. Então, essas é as respostas aí das questões. Vou aproveitar aqui também para fazer um comentário.
eu pedi para vocês copiarem esse quadrinho verde aí, né? Que fala assim, ó. Se um acontecimento A, né? Então, um determinado acontecimento lá. Lembrando que agora a gente vai trabalhar, a gente vai começar a falar de princípio fundamental da contagem. E aqui a gente vai aprender a contar essas possibilidades, né? Então, como a gente fez lá na Mega Sena, na Quina e na Loto Fácil, a gente vai aprender a contar essas possibilidades. Então, vamos definir assim, ó. Então, vamos supor que um determinado evento A lá, uma determinada situação, ela pode ocorrer de N maneiras, ou seja, de várias maneiras diferentes. Um exemplo dessa situação é eu jogar um dado, né? Se eu jogo um dado, ele pode sair face 1, face 2, face 3, 4, 5 ou 6. Então, tem 6 maneiras diferentes de resultados quando eu jogo, lanço um dado. Então, aqui eu estou considerando um evento que tem várias maneiras. E para cada uma dessas maneiras, né, um outro acontecimento que também pode ocorrer de várias maneiras. Então, eu vou definir aqui do número M. Podem ser de maneiras iguais, eu posso lançar 2 dados, ou eu posso ter, por exemplo, um dado e uma moeda. O dado eu tenho 6 opções e na moeda eu tenho 2 opções, né, cara ou coroa. Então, é uma forma de eu exemplificar isso aqui. Então, eu tenho duas coisas acontecendo e essas duas coisas, ambas têm várias possibilidades de resultado. Como que eu descrevo a quantidade de possibilidades, então, quando ocorrer esses dois eventos? Basta eu multiplicar as possibilidades do primeiro evento, né? Então, o valor de n, vezes a quantidade de possibilidades do terceiro evento, do segundo evento, que é m, né? Que ele definiu aqui. Então, eu vou sempre usar uma multiplicação para representar essas possibilidades. Como lá no meu exercício a gente vai ter esses valores em números, né? Numéricos, é só a gente realizar essa, essa multiplicação aí. Como eu dei o exemplo aqui, se a gente lançar um dado e uma moeda ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Para o dado a gente tem 6 possibilidades. Para moedas a gente tem 2 possibilidades, né? Para o dado pode sair um número de 1 a 6. Para moeda pode sair cara ou coroa. E aí, se eu lançar esses dois ao mesmo tempo, quantas respostas possíveis eu vou ter? Eu vou ter 12 respostas possíveis. Como assim? Pode sair um no dado e cara na moeda. Ou pode sair um no dado e coroa na moeda. E aí eu vou elencando essas possibilidades aí e eu vou ver que eu vou encontrar 12. Uma forma da gente fazer isso, representar essas possibilidades, é escrever uma árvore de possibilidades. Então, é o que falou nesse próximo exemplo, nesse primeiro exemplo aí que eu pedi para vocês copiarem. Falou assim, ó. Renato levou em uma viagem 3 calças. Então aqui vai ser o meu primeiro evento, né? Porque quando ele for se vestir, ele vai usar uma dessas calças. Então aqui vai ser o nosso evento de calças. 2 pares de sapato. Então aqui vai ser outro evento, né? 2 pares de sapato. Vamos chamar aqui de evento S. Porque quando ele for se calçar, ele vai escolher um desses pares. E 4 camisas. Então aqui nós vamos chamar aqui de evento CA. Ele chamou aqui de M, né? Vamos usar aqui o M para não ficar mais fácil. Então vamos chamar M aqui de camisa. O que vai acontecer? Quando ele for se vestir, ele vai escolher uma calça, um dos pares de sapato e uma das camisas. A gente pode pensar assim, mas se ele quiser vestir 2 camisas? Aqui a gente vai considerar que ele vai se vestir utilizando uma calça, um par de sapato e uma camisa, tá? E aí a gente vai escrever os pares as possibilidades, né? Então a gente vai construir uma árvore. Como que a gente constrói essa árvore? Primeira coisa que ele vai escolher, vamos seguir a ordem do enunciado lá, a gente vai começar pelas calças. Então vamos chamar aqui as 3 calças dele de calça de C1, C2 e C3. O exercício é para diferenciar uma calça da outra. Se ele desse as cores aí, a gente poderia colocar as iniciais, né? Uma calça branca, uma azul e uma verde. Poderia colocar as iniciais. Mas vamos usar C1, C2 e C3 para exemplificar as calças. Os pares de sapato, a gente vai chamar eles de S1 e S2, porque são 2 pares. E os modelos de camisa, de M1, M2, M3 e M4, porque são 4 camisas diferentes. E aí o que vai acontecer? Se ele escolher a calça 1, ele pode escolher para o sapato 1 ou o sapato 2. Por isso que dentro da calça 1 eu tenho as duas possibilidades de sapato.
Se ele escolher a calça 1 e escolher o sapato 1, para a camisa ele vai ter essas 4 possibilidades. Então, uma possibilidade é ele escolher a calça 1, o sapato 1 e a camisa 1. Então, aqui está a primeira possibilidade que ele pode ter. É uma maneira dele se vestir. Mas ele pode escolher a calça 1, o sapato 1, mas escolher a camisa 2. E aí ele tem outra possibilidade. E aí você vai conseguir escrever todas as possibilidades quando ele escolher a calça 1 e um dos pares de sapato. Depois você faz a mesma coisa para a calça 2. Então ele vai escolher a calça 2, sapato 1, camisa 1. É outra maneira. Se você for seguir esse raciocínio, vai ter mais várias possibilidades aqui. Vai fazer para a calça 3 do mesmo jeito, até você esgotar todas as possibilidades. E aí, a hora que você vem aqui e conta todas essas possibilidades, você vai ver que vai dar 24, né? Tem 8 aqui, mais 8 aqui, mais 8 aqui, 24. Né? 8 para a primeira calça, 8 para a segunda calça e 8 para a terceira calça. 8 mais 8, 24. Mas aí tem uma forma bem mais fácil de você fazer, que é usando lá a definição. Você vai multiplicar. Então aqui a gente colocou a quantidade de camisa, de calças, 3 calças, 2 camisas e 3 calças, 2 pares de sapato e 4 camisas. E aí você tem a multiplicação 24, que é essas 24 possibilidades aqui que ele colocou uma a uma aí. Então, raramente o exercício vai pedir para você construir essa árvore, né? Aqui é só para você ter uma forma visual do que está acontecendo. Então, geralmente ele vai pedir só o resultado final para as possibilidades, certo? Então, esse foi um exemplo de princípio da contagem. A gente vai utilizar essas técnicas para contar essas possibilidades. Outro exemplo aqui, só para a gente fechar, o exemplo 2, que fala assim, ó, quantos números de 3 algarismos distintos, então observar bem essa palavrinha aqui, ó, distintos quer dizer que eu não posso ter números diferentes. A gente pode formar com os números 1, 3, 5, 7 e 9. Então, eu vou ter, para a centena, eu vou ter 5 possibilidades, porque eu posso usar qualquer um daqueles. Para os algarismos das dezenas, eu vou ter 4, porque eu não posso usar o primeiro algarismo que eu já usei, né? Se eu usei o 1, eu não posso usar ele de novo. Se eu usei o 3, também eu não posso usar. Então, dentro desse algarismo, eu tenho 5 possibilidades para o primeiro. Usei 1, sobrou 4. Usei mais 1, sobrou então só 3. Então, multiplica aqui, eu tenho 60 possibilidades. Então, eu consigo formar 60 números distintos com 3 algarismos, usando